Chegou ao fim a invencibilidade do Manchester City em 2022, visto que os atuais campeões ingleses caíram diante do Tottenham por 3-2 em pleno Etihad Stadium pela 26ª rodada da Premier League. Um resultado que, por sua vez, acabou colocando o Liverpool novamente na disputa pelo título inglês. Bom, esse duelo entre Manchester City e Tottenham, válido pela 26ª rodada da Premier League, foi certamente um dos mais empolgantes da atual edição da Liga Inglesa. E quem assistiu a partida sabe exatamente o que eu estou falando. Quem não assistiu, vale muito a pena conferir a reprise de novo. Não por um acaso, o jogo foi decidido aos 50 minutos do segundo tempo, através de um gol de Harry Kane, né? O Harry Kane, logo ele que foi tão procurado pelo Manchester City no início da temporada, ainda na janela de verão europeu, no ano passado. O Manchester City chegou a enviar propostas oficiais para o Tottenham, buscando a contratação de Harry Kane, e os Spurs fizeram um jogo duro, conseguiram mantê-lo na equipe, e no final das contas Harry Kane ficou e acabou decidindo aí essa vitória a favor do Tottenham. Aliás, a segunda vitória do Tottenham sobre o City na atual edição da Premier League, já que lá no primeiro turno, ainda no comecinho do campeonato, o City perdeu do Tottenham em Londres pelo placar mínimo, quando o time londrino ainda era comandado por Nuno Espírito Santo. Contudo, apesar dessa importantíssima vitória do Tottenham por 3-2 no apagar das luzes ali no Etihad Stadium, é inegável o fato que quem merecia ter saído de campo com os 3 pontos era o Manchester City, a equipe que dominou o jogo do início ao fim. E isso fica evidente através, por exemplo, do índice de posse de bola, onde o Manchester City registrou um total de 71% de posse contra apenas 29% do Tottenham. E não para por aí, tendo em vista que o Manchester City trocou o total de 755 passes mediante 308 trocas dos Spurs, ou seja, os anfitriões trocaram mais do dobro de passes em relação aos visitantes. E o amplo domínio por parte dos Citizens também se reflete nas finalizações. Tanto é que o Manchester City finalizou o total de 21 vezes ao longo da partida contra apenas 6 arremates dos Spurs. E também através do número de escanteios, visto que a equipe de Pep Guardiola obteve 10 escanteios contra nenhum do time de Antônio Conte. De qualquer forma, a verdade é que todo este amplo domínio por parte do Manchester City acabou não se refletindo no placar do jogo. Então, méritos à equipe do norte de Londres, que além de ter segurado o ímpeto dos Citizens, também foi capaz de marcar 3 gols na melhor defesa da Premier League, né? O City que adentrou a 26ª rodada da Liga Inglesa tendo sofrido apenas 14 gols. E vale ressaltar que foi uma vitória conquistada totalmente na base da raça, né? Da disposição, ou seja, bem característica das equipes comandadas por Antônio Conte. Uma vitória que veio muito por conta da solidez defensiva do Tottenham, que jogou como costuma atuar frequentemente, com 3 homens na defesa. Quando estava com a bola, jogava no 3-4-2-1, quando estava sem a bola, atuou no 5-3-2, ou seja, com 5 homens ali formando a linha defensiva da equipe. É uma verdadeira retranca formada por Antônio Conte, que no final das contas acabou dando muito certo nesse duelo contra o Manchester City. E pensar, né, que o Tottenham vinha de 3 derrotas seguidas
na Premier League havia perdido do Chelsea, do Southampton e do Wolverhampton nas rodadas anteriores da competição. E até por essa razão, os Spurs acabaram caindo da 4ª para a 8ª posição na tabela da Premier League. Entretanto, é importante salientar que a distância que separa o Tottenham do Manchester United, atual 4º colocado da Premier League, é de apenas 7 pontos e o Tottenham tem 3 jogos a menos em relação aos Red Devils. Logo, fica evidente porque esses 3 pontos foram tão importantes para o Tottenham, né? Se ele não tivesse conquistado essa vitória, ele veria ali a sua distância em relação ao G4 da Premier League ser ainda maior. O Tottenham também já vinha vivendo um ambiente meio conturbado ali antes dessa partida contra o Manchester City, muito por conta das declarações de Antonio Conte à Sky italiana, onde o ex-treinador da Inter de Milão acabou afirmando que não concorda com a política de contratações do Tottenham. Ele entende que o clube deveria focar as suas atenções na vinda de jogadores mais experientes para fazer o Tottenham campeão de forma mais rápida, né? Ele fez isso, por exemplo, na Internacional, ele acabou usando esse exemplo na entrevista, na época que ele comandava a Inter. Chegou a contratar Arturo Vidal, Christian Eriksen, Alex Sanches, Ashley Young, o próprio Romelu Lukaku, jogadores já mais experientes que acabaram conduzindo a Inter ao título italiano na temporada passada. Então ele não concorda muito com essa política de contratações do Tottenham, algo que acabou gerando um pequeno mal-estar ali entre o presidente do clube inglês, Daniel Levy, e o Antonio Conte. Mas a gente sabe muito bem que o pacote Antonio Conte acaba trazendo esse tipo de situação. Foi assim nas passagens do Conte pela Juventus, pelo Chelsea e mais recentemente pela Inter de Milão. Então é sempre uma incógnita a gente saber até quando a boa relação de Antonio Conte junto aos dirigentes dos clubes pelos quais ele trabalha irá durar, né? Agora essa pergunta fica no ar também pelos lados da equipe do norte de Londres. Já o Manchester City, que no meio de semana havia atropelado o Sporting por 5-0 em Lisboa pelo jogo de ida das 8ª de final da Champions League, viu a sua invencibilidade de 15 partidas chegar ao fim na Premier League por conta deste tropeço aí frente ao Tottenham. E, consequentemente, o City viu também a sua diferença em relação ao vice-colocado Liverpool cair para apenas 6 pontos na Premier League. Lembrando que os Reds têm um jogo a menos em relação aos Citizens, que significa que virtualmente essa diferença aí é de apenas 3 pontos. Logo, a briga pelo título inglês na temporada 2021-2022 segue totalmente em aberta. Por sinal, é importante destacar que o segundo encontro entre Manchester City e Liverpool nesta temporada está marcado para o dia 9 de abril, portanto marque aí na sua agenda, dia 9 de abril, pela 32ª rodada da Premier League, Manchester City e Liverpool se enfrentarão no Etihad Stadium. Portanto, já dá pra gente até antever o clima que será esse grande duelo entre os dois últimos campeões ingleses nesta verdadeira final de campeonato antecipada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Semana essa, diga-se de passagem, recheada de jogos aí válidos pela Champions League, Europa League, Conference League. Então, jogos não faltarão para você acompanhar aí no certame do futebol europeu ao longo dessa semana. Até a próxima e saudações!